Boa tarde a todas e todos. Quero saudar todos os internautas, saudar os professores e professoras, os funcionários e funcionárias das escolas, estudantes, a sociedade paranaense e demais que possam estar nos acompanhando e participando dessa 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública no Brasil. Nós estamos hoje recebendo aqui na APP Sindicato o Carlos Oliveira, que é dirigente do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais. A CNTE, que é a nossa confederação, tem feito um trabalho com a entidade da qual o Carlos é dirigente, exatamente num conteúdo muito importante de um debate estratégico para todos nós, que é exatamente o tema de uma reforma tributária solidária. Uma reforma tributária absolutamente necessária no Brasil. Nós vamos discorrer no dia de hoje com a participação da professora Thaís Mendes, que é a nossa secretária educacional, que está coordenando aqui na APP, junto com a direção estadual, essa semana de debates. Eu quero iniciar essa transmissão fazendo um registro importante para esse dia 19 de setembro, essa quarta-feira, onde o debate sobre a defesa da democracia se refere ao legado de Paulo Freire. Se estivesse vivo, Paulo Freire estaria completando, nesta data, 97 anos de idade. O patrono da educação no Brasil, ele que formulou conceitos pedagógicos, elaborou o tema, inclusive, Carlos, sobre essa opressão que se dá na desigualdade extrema que o país tem, que passava pela alfabetização, e que é um tema que daí também se liga a esse debate que nós vamos fazer hoje, e que nos dias de hoje, diante do crescimento da intolerância, do crescimento do ódio, dessas relações autoritárias entre indivíduos, entre lideranças políticas, coloca para dentro do debate educacional esse legado do Paulo Freire da educação como um tema central para a liberdade das pessoas, a liberdade do pensamento e o espaço democrático, que não é do pensamento único, é o espaço de respeito às divergências e às diferenças de ideias, que isso é importante, é um conceito mundial. Então, queremos saudar a memória de Paulo Freire, homenageando esse grande educador nordestino, importante para o mundo todo e, infelizmente, mais reconhecido nos países da Europa e mesmo aqui da América Latina do que aqui no Brasil. E muito atacado nos últimos anos aqui no Brasil. O legado de Paulo Freire é fundamental nesse período que defender a democracia é tarefa coletiva de todos e de todos nós, de todos e todas nós. Então eu quero saudar mais uma vez a todos e todas, desejando que a gente tenha aqui um bom debate, passando aqui para a professora Thaís, que já vai considerar o tema do dia de hoje, que é a reforma tributária solidária necessária para o nosso país. O meu boa tarde a todos e a todas, a toda a comunidade escolar, às pessoas que estão nos assistindo, os internautas, aos queridos estudantes, que é a razão deles, é que nós estamos aqui hoje também. E agradecer a presença do Carlos aqui, mais uma vez, que prontamente o nosso pedido veio até a APP Sindicato para que nós possamos debater um tema tão importante como é o caso da reforma tributária. Quando nós falamos em reforma tributária, nós temos que entender que as políticas públicas da educação, as políticas públicas da saúde, elas passam justamente pelo financiamento, pela questão dos impostos. E é justamente sobre temas referentes a isso é que nós convidamos o Carlos para falar sobre a reforma tributária. O que é reforma tributária, Carlos? Pois então, Thaís. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, o convite do Hermes, do presidente Hermes, desse sindicato. O convite a você, Thaís, cumprimentar você por esse evento, por essa discussão que nós estamos travando. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, os professores, estudantes e os demais. Falar da importância e da satisfação que a gente tem enquanto sindicato
de auditores fiscais nesse tema que é a reforma tributária. Pois bem, a reforma tributária é um tema recorrente ao longo dos anos, se não das décadas, no país, né? E a reforma tributária, ela tem uma série de nuances e de motivos. Uma das questões importantes é que a reforma tributária, qual é a importância do tributo e da tributação nesse nosso país? Essa é uma primeira questão. Veja bem, há países que não precisam arrecadar impostos. Há países no Oriente Médio que sobrevivem das empresas de petróleo e tudo mais. Você poderia financiar a economia de um país e o funcionamento de um país e o Estado, seja com empréstimos, seja com emissão de moeda, mas nós sabemos as consequências disso. A questão tributária é que a grande maioria dos países, para não dizer quase todos, dependem basicamente da arrecadação de tributos, né, para manter o Estado e para manter o tipo e o padrão de Estado que esse país quer. Pois bem, qual é o debate que se estabelece? Qual é o tamanho dessa arrecadação e para onde vai essa arrecadação? Como é utilizada essa arrecadação? Portanto, a discussão da reforma tributária se dá no meio dessa disputa. Eu tenho um volume de arrecadação que no país hoje beira os 2 trilhões e na arrecadação federal passa de 1 trilhão e 400 bilhões, né? No ano passado superou 1 trilhão e 300 milhões, e esse dinheiro ele é utilizado para financiar todas as despesas e necessidades do país. Agora, é claro, existem alguns dogmas ou alguns mitos que estão interligados com a questão da reforma tributária e da polêmica tributária. Por exemplo, se fala muito, e todos nós ouvimos isso com frequência, de que a carga tributária brasileira é muito alta. E que nós, na verdade, deveríamos pagar menos impostos também. Esta questão, ela se complementa com esse discurso da carga tributária muito alta. Nós ouvimos na imprensa reiteradamente esse discurso. Ele é repetido. Muito bem. Será que a carga tributária brasileira é alta ou ela é mal distribuída na forma de arrecadar? Então, quando a gente faz uma análise fria, e nós já tivemos N experiências quando a gente vai em alguns fóruns, o primeiro discurso das pessoas é especificamente esse. Por quê? Esse é um discurso repetido. É muito comum você escutar rádio, você escutar a própria televisão, né? Você está no radinho, está escutando a CBN, a Band News, e você escuta isso. Então, não à toa, as pessoas criticam muito essa visão, né? E dizem que isso se cria uma opinião não pública, mas opinião publicada, como se chama, né? Ou não é a rádio que toca a notícia, mas a rádio que troca a notícia. A gente escuta isso também, por quê? Porque uma discussão de reforma tributária ela tem que ser um pouco mais aprofundada no seu conteúdo, no seu para quem ela se presta, né? Hoje no Brasil nós temos algumas propostas, né? Uma outra proposta, além de dizer que precisamos reduzir o pagamento de impostos, precisa dizer para quem? Para quem? Né? É que é muito complexo, precisa simplificar a tributação. Na verdade, a gente precisa reestruturar a tributação, porque, como vocês mesmos disseram na abertura, nós temos um problema de desigualdade muito grande nesse país. E N estudos que se apontam e que se mostram, a tributação é, sem dúvida nenhuma, hoje, nas sociedades modernas e democráticas, o principal instrumento para financiar o Estado, o modelo de Estado, e para reduzir desigualdades. Então, a importância da reforma tributária está nisso. Para onde vão os recursos? Aonde que se dá essa força, que é definido no âmbito político, de para onde vai os recursos que são arrecadados no país. Essa é a motivação e da discussão da reforma tributária, e aí que entra a reforma tributária solidária como um contraponto, né?
E aí que estão as distorções aí que o senhor falou, né? Essas distorções entre quem paga mais e quem paga menos impostos. Isso. E no texto que nós enviamos para as escolas tem os exemplos que fala sobre o caso, né, da propriedade do veículo motor, o IPVA. Gostaria que o senhor discorresse sobre essa situação, por que a lancha, o helicóptero, o jatinho particular, na verdade, não pagam absolutamente nada de imposto. E o indivíduo que usa o carro para trabalhar, o caminhoneiro, o motoboy, né, enfim, ele paga imposto e esses outros meios de transporte acabam não pagando imposto. Veja, esse é o chamado imposto sobre patrimônio. Então, quando você tem um veículo, todo mundo paga IPVA. Né? Claro que tem, a partir de uma determinada idade do veículo, tem a isenção. Né? E essa discussão de isenção é importante, saber de para quem vão as isenções. Para quem tem isenção. Hoje, na realidade brasileira, um cidadão que tem um carro popular, ele paga o IPVA normal, e olha que o IPVA, inclusive do Paraná, teve um acréscimo muito alto, né? 2 anos atrás, aumentou 40% de uma única vez, a alíquota agora é 3,5% do valor do veículo, enquanto que outros veículos, e aí sim nós vamos, como você deu o exemplo, lanchas, iates, helicópteros, aviões particulares, não tem taxação de impostos para isso, né? Enfim, esse é o conjunto. Isso é uma herança que vem, né, e que ao mudar a Constituição se interpretou de que não caberia tributação para esse tipo de veículo. Né? Então essa é uma das distorções, que está apontada, que já tem alguns projetos. Tem um projeto na Câmara Federal para alterar, mas é preciso que o Congresso Nacional tenha disposição de fazer essa mudança, que é muito simples do ponto de vista legal e de implementação. Mas não é só nesse aspecto. Quando a gente fala na questão do imposto sobre a propriedade, é importante a gente destacar que no Brasil, o Brasil tem sim uma característica de ser o maior. O Brasil tem a maior carga de impostos sobre o consumo, fazendo a análise entre os países da OCDE. A OCDE reúne 34 países de diversas capacidades, países ricos, países médios, leste europeu, América do Sul, Argentina, Chile estão na OCDE. E nesse conjunto de países, é o Brasil o país que tem a maior tributação sobre consumo. Tá. O que é imposto sobre consumo para os nossos alunos e professores entenderem essa lógica do imposto sobre consumo? Muito boa essa questão. O imposto sobre consumo, ele é imposto que você paga sobre qualquer produto, os produtos que você compra. Um produto, a alimentação, por exemplo, ela é essencial para todas as pessoas. Então, as pessoas pagam o mesmo tributo, independente de quanto elas ganhem, quanto seja a sua renda. Então, uma pessoa que ganhe 160 salários mínimos ao mês, ao comprar alimentos ou remédios, ela está pagando o mesmo valor em impostos de que quem ganha o salário mínimo, 2 ou 3 salários mínimos, que é a grande maioria da população brasileira. Isso se chama, então eu estou tributando o consumo e estou deixando de tributar a renda. A lógica é que você tribute a renda. Então, a renda que eu recebo, o patrimônio que eu tenho, essa tributação, ela tende a ser mais proporcional e mais justa. Ela respeitaria os princípios constitucionais de capacidade contributiva e tudo mais. Quando eu tributo, eu tenho que tributar diferentemente. Quem diferentemente tem renda. Quanto mais eu ganho, maior deve ser a taxação de tributos. Isso não se aplica para o consumo. Então, essa é uma distorção do sistema tributário brasileiro que precisa ser corrigido. Porque se o Brasil, enquanto o Brasil tributa quase 49% sobre o consumo, a média do restante dos países é bem abaixo disso, é 32%, 33%. Então são diferenças grandes. E é claro, se eu estou tributando mais no consumo, eu posso deduzir que eu estou tributando menos na renda e no patrimônio. E essa também é outra realidade. Enquanto a média brasileira, a tarifa máxima de tributação para patrimônio, ou para herança, por exemplo, vou dar um exemplo de herança, né? A média dos países da OCDE é 15%. A média de tarifa máxima, a nossa é 8%, metade praticamente.
Sobre herança. Então, sobre herança. Né? No conjunto de herança e considerando patrimônio. Então você tem o Japão tem uma taxa de tributação máxima de herança em 55%. Nos Estados Unidos, 39% ou 40%. Então, o indivíduo teve uma herança, ele paga 49% sobre aquele bem que ele herdou. 55%. Não, isso é tarifa máxima. Tarifa máxima. Aí vai depender do valor da herança, de determinadas condições, mas total. Pode chegar a 55%. No Brasil, mesmo considerando as diferenças, ela chega no máximo a 8%. Então a gente considera que praticamente não há taxação de herança e de riqueza. Então, assim, pelo que eu estou compreendendo, lá, por exemplo, no Japão, a grande fortuna, a maior herança, ela é tratada de uma determinada forma. Agora, se eu herdo pouca coisa, né, patrimônio pequeno, então teria um olhar diferenciado sobre... Essa é uma lógica da tributação progressiva. Né? Então, os países que adotam tributação progressiva, e nós aqui adotamos muito pouco isso, eles tendem a aplicar isso em todos os segmentos. Né? Então, seja no patrimônio, seja no próprio valor do veículo, enfim, no imposto de renda, né, que nós aqui temos... um escalonamento menor. Há países escandinavos que há pouco tempo atrás cobravam até 70% de imposto de renda da pessoa. E eu conto um caso interessante. Eu estava num seminário internacional, foi em junho, e tinha representantes da Suécia e da Dinamarca, e me chamou muita atenção isso. Ao se falar de uma eventual tributação de até 70% na renda da pessoa, claro, uma alíquota marginal, né? Alíquota marginal é quando você ganha um determinado valor, uma parte é tributada com valor mais baixo, e aquela parte que você ganha mais é tributada com valor bem mais alto, como é aqui no Brasil, 7,5%, 15%, 27,5%. E se perguntava para ela se as pessoas se incomodavam com isso. E ela disse, não, isso não é um sentimento de incômodo permanente. Nós não vamos deixar de trabalhar por conta disso. Né? E aí alguém perguntou de forma complementar, mas e quando aparecem aquelas propostas de candidatos políticos que pretendem baixar a tributação? A resposta deles foi, ele não ganha eleição. A população não aceita isso, simplesmente promessa de baixar tributo por baixar. Que a população quer o serviço, quer o Estado funcionando. Certo. Você tem uma tendência a ter uma classe média maior, mais bem estruturada, no que a gente chama do estado de bem-estar social. É um conceito que... É um outro conceito que a gente aqui no Brasil gostaria de chegar, que foi desenhado na Constituição brasileira em 88, e que nós até agora demos poucos passos e nos últimos tempos um retrocesso significativo nesses últimos 2 anos, eu diria. Né? Carlos, deixa eu aproveitar para... a gente vai conversando e vai vindo à mente da gente determinadas condições e situações para esses que ganham menos, que ganham pouco. Eu queria dialogar com o nosso pessoal, que assim, Carlos, a gente sabe que se qualquer um de nós ou dos que estão nos acompanhando atrasar o pagamento da mensalidade da luz, da energia elétrica ou da água, ele vai ter esse serviço suspenso em curto prazo, né? Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente tem visto uma lógica, uma cultura de isenções financeiras, né? Seja para a produção. Eu queria que você abordasse um pouco esse tema das isenções e, ao mesmo tempo, se for possível, que você comentasse como vocês observam esse tema do refinanciamento de dívidas. Porque aí a gente tem o famoso refis, né? Que é o tempo que a gente tem a luz cortada se a gente não pagar, né? Esse bem, que é uma coisa absolutamente necessária, né, nos dias de hoje. Nós vemos grandes fortunas aí, né, grandes propriedades tendo refinanciamento de dívidas com perdão de uma boa parte da dívida. E agora, recentemente, o Valor Econômico, a própria Folha de São Paulo, trouxe reportagem que mesmo a negociação feita agora, recentemente, já está em atraso o pagamento daquilo que foi combinado, que envolve, inclusive, muitos parlamentares, que são homens
e poucas mulheres, mas os deputados e senadores que são muito ricos e que têm dívidas importantes. Então, eu queria que você fizesse um pouco analogia com esse tema do bem-estar social aí que você trouxe, que é muito importante, né, para a gente. Perfeito. É uma outra questão que precisa ser tratada no país, do ponto de vista legal, político, estrutural, né? Vamos falar, você falou da questão das isenções. As isenções, é claro que isenção é um benefício fiscal que você oferece, né? E para isso, a política tributária define aquilo que é melhor para o país e pode utilizar desse recurso. Então, quando você cria um sistema que beneficia o microempresário, o empreendedor individual, que é uma legislação recente, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar dos trabalhos de implementação do microempreendedor individual aqui no Paraná, na 9ª região fiscal, Paraná, Santa Catarina. Você está abrindo mão de uma tributação para que aquele microempresário consiga se regularizar, né? Então, por exemplo, no caso do microempreendedor individual, vou dar um exemplo bem clássico. A pessoa que vende o sorvete ou a pipoca na rua, que estava informal na economia. O sistema vem oferecendo benefício fiscal para que ele possa pagar os tributos dele de forma reduzida, para que ele se insira no mercado formal, tanto da Previdência quanto na parte legal. Isso é um benefício fiscal que é utilizado largamente no mundo, né, para você incentivar e para você tirar as pessoas da informalidade, né? Agora, há outros benefícios fiscais que esses sim precisam ser observados e olhados o seu resultado. Então, determinados benefícios para setores de indústria, né, em que esse, inclusive, houve um crescimento grande nos últimos... Depois de 2010, eu acho que se intensificou mais. Nós temos um dado aqui no documento que em 2015 a renúncia fiscal, né, no Brasil chegou a 282 bilhões de reais, né? Sendo que foi nesse mesmo ano nós tivemos 93 bilhões de reais investidos em saúde, 94 bilhões investidos em educação e 71 bilhões investidos em assistência social. Então, esses três setores que são cruciais, né, dentro da política de bem-estar social, receberam menos dinheiro do que a renúncia fiscal. Então, é nesses casos aí que o senhor coloca justamente essa questão? Isso. Quando você citou saúde, citou educação, né? Mas tem a questão da previdência e tem a questão da assistência social. Então, vamos falando da Seguridade Social. A Seguridade Social, vamos dizer assim, é o ponto forte de qualquer Estado que queira ter o mínimo de bem-estar social, é você ter uma Seguridade fortalecida, né? Fortalecida em recursos, né? Para patrocinar e para financiar. E está provado que a Previdência Social ela faz a economia girar e ela vai no sentido do desenvolvimento também e de tirar as pessoas de situação difícil. Essa comparação é uma comparação muito triste que nós temos, ou seja, a educação e setores da saúde eles recebem nessa faixa de 100 bilhões, o orçamento é isso, eu diria que já foi muito menor, já foi inclusive bem menor. Esses setores eles recebem menos recursos do que o que foi oferecido como chamada despesa fiscal. Quando a gente fala de... A despesa tributária é aquilo em que o Estado abre mão de receber. Ou seja, eu ofereço benefício, portanto eu deixo de arrecadar. Quando eu deixo de arrecadar, quando eu arrecado tributo, eu estou arrecadando para o Estado e o Estado é para servir a todos. Se eu ofereço um benefício fiscal a apenas um segmento da sociedade, esse segmento é beneficiado, em detrimento de todos. Quer dizer, é uma lógica, a lógica do benefício fiscal ela tem que ser muito bem validada, e validada socialmente. Isso é algo que tem sido instrumento de política econômica ou de política governamental, propriamente dita, do que de uma validação social do modelo de Estado que nós queremos. Porque a isenção propriamente, só para concluir, a isenção ela não é um mal, ela faz bem
para proteger determinadas situações. Mas isso tem que beneficiar todos ao final das contas, né? E não determinados servidores. Quando você traz esse número, ele realmente é alarmante. E eu ia falar da questão do parcelamento, do refinanciamento, né? Que eu comentei. Só aproveitando essa questão da renúncia fiscal, existe algum modelo, algum exemplo de renúncia fiscal que é positiva do ponto de vista de benefício para a totalidade da população, que não seja apenas só para um segmento? Esse exemplo que eu dei inicialmente dos microempreendedores, eu considero que é um importante, né? E mesmo para os microempresários, né? Que não seja simplesmente um empreendedor individual, né? Em que ele tem benefício, inclusive, para pagar o valor previdenciário menor do que o que seria o normal. As isenções, elas são nesse sentido. Esse é um exemplo que eu diria que é típico e que ele beneficia. A isenção do imposto de renda, você tem a isenção também do imposto de renda até uma determinada faixa. Então, a discussão é aonde que vai estar a isenção e em que tamanho. Para onde vai essa isenção? A isenção do imposto de renda é uma isenção importante. É uma renúncia em que eu digo, esses valores pagos em salário ou em renda, eles são isentos. Né? Ou para o idoso que tem uma isenção um pouco maior. Né? Então, essas isenções, elas são isenções que elas são mais universais. São mais solidárias. Né? São mais, podemos dizer, solidárias, porque na medida que eu digo, eu dou isenção para o idoso ou para o deficiente físico, dou isenção do tributação para ele comprar um veículo adaptado. Né? Então, esse é um incentivo em que você dá para aquele segmento. É claro, você faz parte desse conjunto de proteção. Isso faz parte da proteção. É como investir em mobilidade, em tudo. Né? Então, você investe na mobilidade daquela pessoa que é deficiente. Ou quando o idoso tem algum tipo de benefício, é universal, porque todos podem ter aquele benefício no futuro. Né? Isso é diferente quando você segmenta especificamente, ou quando você dá isenção para determinado setor da economia. Porque aí fica a juízo daquele momento econômico, que pode ser questionável ou não, e pode ser de interesse de todos ou não. Certo. Retomando o refinanciamento é uma política que iniciou no ano de 2000 para cobrir endividamento, porque é importante que todos saibam, quando a gente tem falado muito na sociedade hoje em corrupção, mas as pessoas não têm falado em sonegação. Sim. A sonegação é você, aquele imposto que você tinha que pagar, quando eu pago o imposto, eu estou pagando para a coletividade. Aquele imposto eu escondo. Eu vou dar um dado aqui que é bem alarmante. Em 2011 e 2012, tem um instituto aqui que ele inclusive dá assistência técnica ao empresariado nacional, ele inclusive a sede do Paraná, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Eles divulgaram um estudo em que, na visão deles, lidando com o empresariado e fazendo as pesquisas com os dados que eles tinham, eles chegaram à conclusão, isso em 2011, se eu não estou enganado, 2012, já tem alguns anos, de que havia uma sonegação do empresariado na casa de 200 bilhões de reais. Por ano? Por ano. Quando eu sonego 200 bilhões de reais, eu talvez esteja falando em não apresentar, não declarar uma arrecadação de quanto? Bem maior do que isso. Né? Então, esse problema é um problema que ele fica, que a imprensa fala pouco. E eu acho que essa questão a sociedade tem que entender melhor. Porque você veja, quando se a sonegação ela fosse muito baixa, né? Porque dizem que a sonegação é quase impossível você zerar. Seria o país perfeito, sonegação zero. Mas você tem países que são mais desenvolvidos e que controlam isso melhor, se fala em 5%, 7%, 10% de sonegação. No Brasil se fala em superior a 30% de sonegação, 25%, 30%. Há estudos de alguns sindicatos, esse levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento aqui do Paraná. Enfim, há estudos que se chega a esse dado de realidade que podemos falar em valores acima de 300 bilhões por ano no país. Ora, vou lembrar o dado
que você trouxe, Thaís, da saúde, educação e tal, que não chega a 300 chega bilhões, a 300. somando tudo, que é o que nós gastamos com benefício social, que é para todos. Nós podemos dizer que a sonegação supera esse orçamento. Poderíamos dizer que se não tivesse a sonegação, poderíamos dobrar imediatamente as despesas, portanto o país seria de outra qualidade. Isso nós não temos a menor dúvida. E queria também falar de um mito aqui que se fala muito, né? De uma coisa que se fala muito. Eu vou falar já do parcelamento, do refinanciamento, mas eu lembrei de uma coisa que é muito interessante para que a gente converse sobre isso, que se diz também muito que a gente precisa diminuir o imposto aqui porque os serviços são péssimos. Nós podemos fazer a verificação de que os serviços são deficientes mesmo, podemos, não tem a menor dúvida. Mas quem financia aquele serviço é o próprio Estado, né? E não adianta nem dizer que é o ralo da corrupção que faz isso. Há um dado que é importante saber. Quando alguém compara o Brasil com um país europeu, um país considerado de primeiro mundo, não, mas lá o imposto é alto, mas o serviço é bom. Pois bem, só que lá ele arrecada per capita 4, 5, até 6 vezes mais do que nós arrecadamos aqui. Muito bem. Se eu tenho 5 vezes mais arrecadação de tributo, é natural, mesmo no Brasil, que esses serviços fossem muito, muito melhores. Então, isso é um mito que é dito e repetido continuamente, e eu acho que isso baixa a nossa autoestima do brasileiro. O brasileiro realmente não tem jeito, é muita corrupção. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos olhar. Eu peço que as pessoas atentem para a questão da sonegação, que traria muito mais arrecadação, e quem sonega é quem pode sonegar, hein? Tem isso também. Quem trabalha e recebe no contra-cheque não sonega. Que é o caso dos servidores públicos, né? Servidores públicos, professores, auditores fiscais, de uma maneira geral, já vem descontado. Então é preciso se perguntar quem sonega tributo no país. É preciso não entrar não cair nesse discurso de que não, mas lá fora é muito melhor, apesar de ter imposto mais, e aqui não. Não, é preciso comparar também essas arrecadações, né? E a inadimplência? Aí vamos falar da inadimplência, que aí eu chego no ponto do refinanciamento, Hermes, como você provocou. Nós temos de inadimplência, sonegação é uma coisa, eu não dizer que vou pagar, eu não declarar. A inadimplência eu devo, mas não pago. Devo, não nego, pago quando puder, enfim, como vocês acharem que pode ser chamada essa inadimplência. A inadimplência no Brasil já passou de 1,5 trilhão. Significa dizer que uma arrecadação anual inteira a gente tem de dívida tributária. Então, se conseguíssemos recuperar esse dinheiro, nós transformaríamos também o país. Então, quer dizer, é um outro problema a ser tratado. Bem, é claro que a legislação teria que ter, certamente, modificações para fazer esse funcionamento, isso funcionar melhor, essa cobrança ser mais eficaz. E quando a cobrança não é eficaz e a pressão política faz acontecer o refinanciamento, como você disse, que começou em 2000, e que, para você ter ideia, o financiamento refis de 2000, havia parcelamento, e há parcelamento ainda hoje, que pode levar centenas de anos para ser quitados, centenas de anos, né? Porque ela limitou o valor máximo a ser pago. Depois os refinanciamentos voltaram a acontecer. A partir de 2000, com essa abertura de porta, até hoje eles aconteceram diversas vezes, né? Não vou dizer a cada 2 anos, que eu não sei exatamente, mas eles aconteceram repetidamente em todos os momentos políticos do país, em todas as situações econômicas. E é claro, já há, que a gente pode verificar tranquilamente no próprio Google, se a gente fizer uma pesquisa sobre dívidas, né, há debates na Câmara dos Deputados e no Senado, em que mostra que há parlamentares de toda a parlamentares, inclusive, que apresentaram proposta de defender o refinanciamento, quando eles entraram no refinanciamento, ele e suas empresas. Então, isso tem uma questão aí econômica, moral e política envolvida. E como você disse, eu estou dando benefício para alguns, porque quando eu dou o parcelamento, eu dou o benefício do alongamento, como se fosse uma moratória, mas eu dou um outro benefício, eu posso dar também a redução de multa. Então, quando eu,
auditor fiscal, faço um auto de infração, e esse auto de infração, contra uma sonegação, eu penalizo essa empresa ou esse cidadão com multa para que ele reponha o Estado. E muitos desses refinanciamentos perdoam essas multas. Então, termina as pessoas esperando o refinanciamento chegar, porque vão ter algum benefício. Isso é uma coisa também que o país tem que ajustar. Certo. Ou seja, o bom pagador acaba pagando mais até. É um raciocínio que é possível de fazer, o que é muito triste. O que é muito triste para a administração tributária, para o país, para a política e tudo mais. Né? Nós estamos avançando no tempo, é um tema tão instigante que merece vários capítulos. Carlos, são temas importantes, mas a gente, para ir assim para uma guia assim, de conclusão do debate de hoje, seria importante que a gente pudesse pensar quais tarefas nós teríamos, e lá nas escolas, dos professores, dos servidores da escola, os funcionários da nossa escola, como é que poderíamos contribuir para essa reflexão importante que a Semana de Debates em Defesa da Escola Pública propõe nesse tema, que é a sua área? Quais tarefas e quais os cenários que a gente tem aí para o futuro próximo, e a atuação, inclusive, dos nossos jovens e dos estudantes sobre esse tema, que é absolutamente estratégico para o país? Tem algumas coisas que são muito importantes para a gente levar para a sociedade como um todo, e para os estudantes em especial e para os professores, né? Eu já participei uma vez de um programa chamado Educação Fiscal, e as escolas, o fisco, a administração tributária se dirigindo à sociedade para mostrar esses dados. Eu acho que esse intercâmbio a gente pode ampliar. E eu diria para você que o Sindicato dos Auditores Fiscais tem essa disposição. Ótimo. Né? E há associações também, a Anfip, a FENAFIS, que estão promovendo esse debate de reforma tributária. Há uma coisa muito importante a ser dita. Quando você tem a arrecadação, ela precisa existir. Então, quando você se propõe a beneficiar setores mais necessitados, vamos dizer assim, no programa de reforma solidária que nós estamos conversando aqui, há uma proposição para que se isente até 4 salários mínimos. Hoje é na faixa de 2. Dobre essa isenção. Mas é preciso tirar de algum lugar para manter o Estado. E há uma situação crítica no país que eu faço questão, se você permitir, mas pode alongar um minuto, que é a questão da isenção sobre lucros e dividendos que o país tem hoje. O Brasil, só o Brasil e a Estônia no mundo dá isenção a lucros e dividendos. É importante que explique o que seria isenção de lucros e dividendos. Quem na verdade faz, quem trabalha dentro desse processo aí? As empresas, elas apuram os lucros. Quando elas apuram os lucros, elas pagam o imposto de renda sobre o lucro e a contribuição. E tem o lucro da empresa que sobra para os seus sócios. Esse pagamento ao sócio no Brasil é isento. E eu vou dar um dado para vocês. Pela análise do imposto de renda, e aí é uma análise oficial do Estado brasileiro, de pela Receita Federal, 71 mil pessoas, 71.400 e alguma coisa, pessoas, elas têm renda, é um estudo de 2015, ela tem renda acima de 160 salários mínimos. 2/3 da renda dessas pessoas é isento. É lucro. Porque provém de lucros e dividendos. Significa dizer que, enquanto a alíquota efetiva de pessoas que ganham até 3 salários mínimos, até 5 salários mínimos, é em torno de 20 e tantos por cento, eu não lembro exatamente. Acho que é 27%. Essa camada mais rica, essa que declara, porque tem fora aqueles que podem não estar ainda verificados. Essa camada que declara imposto de renda, nesse patamar de riqueza, tem uma alíquota efetiva de 12,6%. Então, essa distorção precisa acabar. Mas é preciso que você volte a taxar esses rendimentos para que você consiga dar isenção a quem de fato precisa da isenção.
E isso está dentro do escopo da reforma tributária solidária, que está disponível no site da Anfip, da FENAFISCO, todo o material didático que agora vai ser publicado, foi publicado todo o diagnóstico. Eu acho que isso é importante para todos saberem, os professores até terem uma fonte de pesquisa. Então, esse material está disponibilizado como diagnóstico, um conjunto de artigos, feito por mais de 40 especialistas no país, alguns colegas nossos da Receita Federal, alguns companheiros meus de sindicato. E vai estar sendo publicada agora a proposta efetiva. O que nós estamos propondo para que seja feito nesse modelo, para que atenda todos esses requisitos que nós estamos conversando aqui agora. Então, o Sindifisco está, na verdade, com uma proposta da reforma solidária. A proposta é da Anfip, da associação, com a FENAFISCO. O Sindifisco não é patrocinador desse projeto Reforma Solidária. Mas está sendo apresentado, na verdade, um projeto, uma intenção, né, de item. E por esses dias vai ser publicado. A ideia é esse mês de setembro, antes do período eleitoral, ter essa proposta concreta, uma proposta que contemple todos esses temas que nós tratamos de bem-estar social, de distribuição, de progressividade, de ataque à desigualdade. Então eu queria fazer uma consideração, já passar para a professora Thaís para a gente ir concluindo. Exatamente nesse entendimento, Carlos, né? Nós estamos num período de debate eleitoral. Esses temas têm surgido nos debates, inclusive de entrevistas dos diversos candidatos, né, que estão se propondo a governar o país. E nós, enquanto população, nós que vivemos, né, de salário, nós que trabalhamos, no nosso caso, na área educacional, na área, né, fiscal, nas diversas áreas aí do comércio, nós temos tantos estudantes que já são trabalhadores do comércio, da própria indústria. Nós precisamos estar debatendo esse conteúdo, né, porque ele diz respeito ao nosso dia a dia. Né? Não é possível a gente ficar assistindo, por exemplo, a falta de assistência em saúde de pessoas que não têm renda e que às vezes tem que entrar na justiça para ter garantido um equipamento ou para salvar a própria vida em algumas situações de doenças graves que a gente está colocando hoje, inclusive, na imprensa, situações assim desesperadoras que a gente está assistindo no país por falta de um olhar solidário sobre esses temas, inclusive da ganância que a gente vai percebendo nesse setor mais abastado e que é o mais beneficiado pela questão da tributação no nosso país. Né? Então esse é um debate que é um debate eminentemente, né, Thaís, curricular, para dentro das escolas que a gente, enquanto a PP Sindicato, quero aproveitar já para agradecer aqui a presença, né, do Carlos, dizer que é importante que a gente continue esse diálogo, né, para dentro aí das escolas, junto com o sindicato, né, dos auditores. Para nós é muito bom, e saudar aí esse conteúdo importante para essa semana, né, Thaís? Na verdade, esse tema nós vamos abordar amanhã, né, nas escolas. Os professores e professoras estão convidados a trabalhar com os alunos. Eu tenho dito nas escolas que nós estamos visitando que são temas que fogem e vão além da questão da sala de aula, são temas de interesse de toda a sociedade, né? E aproveitando, né, essa live para poder justamente dialogar com os alunos, com toda a comunidade escolar, e porque foi assim enriquecedor, principalmente a quebra de tabus, como bem falou o Carlos, de várias questões que a gente ouve dentro do senso comum, nas rádios, nas televisões, nas discussões que a gente tem inclusive em família, da importância que é justamente nós entendermos o que é a reforma tributária solidária, né? E que isso é possível, né? Basta que nós tenhamos, na verdade, compromisso com relação à questão justamente de qual é o país, qual é a escola, qual é o mundo que nós queremos, né, para todos e todas. Então eu convido a todos, né, a continuarmos dentro da semana discutindo e trabalhando os temas que a CNTE aponta, e convidando já amanhã, nós teremos aqui no UFP Sindicato uma outra live, às 17h30 daí, que vai justamente tratar de reforma agrária e desemprego e as questões justamente que envolvem principalmente a educação do campo, as escolas do campo. Um tema muito importante e que dialoga muito com a realidade nossa dentro da educação do Estado do Paraná. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Carlos, né, Ernest, e dizendo que nós com certeza teremos outros debates, né, e outras situações aqui em que nós vamos trabalhar justamente a questão da reforma tributária. O meu muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas.